Fala rapaziada do Universo Red Pill. Tudo bem com os senhores? Recentemente assisti a um vídeo onde um auto-intitulado coach de relacionamentos abordava a questão dos divórcios de hoje em dia. Ele fazia uma análise dos números de divórcios, constatava que a maior parte dos pedidos partiam das mulheres, e concluía que, se eram as mulheres que mais pediam divórcio, era porque os homens eram os que mais estavam errando dentro de um casamento. De pronto, discordei dessa análise, pois, ao meu ver, foi uma análise altamente superficial e não envolveu nenhum aprofundamento sobre a essência feminina, que na verdade, diferia em quase tudo do que nós podemos enxergar como algo lógico. Eu poderia até concordar que a culpa, nesses casos de divórcio, é do homem, se nós levarmos em consideração só o fato do homem entrar e permanecer em um relacionamento sem conhecer a verdadeira essência feminina. O homem entra no relacionamento iludido. Mesmo vendo todos os casos de decepções masculinas existentes por aí, ele entra achando que com ele vai ser diferente e que ele tem condições de prender sentimentalmente aquela mulher. Normalmente ele é romântico, atencioso e prestativo na relação, achando que isso é o que realmente mantém a mulher cativa. Porém, são atitudes altamente egocêntricas, assim por dizer, por parte dos homens que as mantêm apegadas aos mesmos. Se formos encarar unicamente por essa ótica, aí sim ainda poderíamos culpabilizar em parte os homens. Mesmo assim, ainda digo em parte, porque a outra parte é culpa das mulheres. Não esqueçamos que esses homens débeis foram criados por mulheres que os iludiram com todas essas fantasias, as quais, lançadas de forma totalmente cruel e egoísta, os mantêm presos em uma cadeia psicológica que não os deixam enxergar outra realidade. Existe um ditado que diz assim: pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Esse é o retrato do homem que foi criado desde cedo ouvindo as suas mães, tias e irmãs mais velhas falando sobre suas ditas decepções amorosas, colocando seus pais sempre como vilões da história e mentindo descaradamente, no momento em que pregam santidade e alegam que o que as fazem felizes é o romantismo e a dedicação masculina restrita ao relacionamento. Muitos desses homens foram criados vendo seus pais brigando com suas mães. Mas o que eles não sabem é que o pai pode muito bem ter visto, naquela ocasião, sua mãe dar um sorriso de canto de boca para um homem na rua, ou que ele sentiu que ela estaria deixando ser flertada por um homem mais rico, etc. E isso o fez perder a cabeça, por não saber como se defender daquele ataque sentimental. A briga aconteceu e o cara, por ser criança naquela época, permaneceu apenas com as imagens da discussão e as palavras fantasiosas e vitimistas proferidas por sua mãe. Tudo isso uso como exemplos. Voltando a tratar sobre a questão da separação, é importante salientar que a mente feminina se comporta diferente da mentalidade masculina. A lógica é totalmente ao contrário. A mulher pede divórcio quando ela trai ou quando encontrou um homem mais rico, mais poderoso, ou mais desenrolado que seu marido. O homem pede divórcio quando é traído. Mulher dificilmente pede divórcio quando é traída. Homem dificilmente pede divórcio quando ele trai. A mulher pede divórcio quando ela trai, porque, no momento em que ela chegou a trair, a mesma já não tinha nenhuma consideração ou admiração pelo homem. E o fato dela ter traído aumenta ainda mais a falta de admiração. Ainda mais quando for algo público. Ela só não pedirá o divórcio nesse caso se ela perceber que ainda pode tirar alguma vantagem em continuar mantendo esse relacionamento. Normalmente vantagem financeira. As mulheres normalmente nunca pedem divórcio quando são traídas. Porque nessas circunstâncias, ela se sente rebaixada e enxerga o homem como alguém superior a ela. Alguém que tem valor perante outras mulheres, e sendo assim, um homem desse tipo, ela não poderia perder. Isso as mantém cativas. A separação, nesse caso, só acontece quando ela já tinha conhecido alguém maior que seu esposo em algum aspecto e já estava prospectando uma separação. O homem já havia se mostrado fragilizado, impaciente e nervoso inúmeras vezes dentro da relação por erros que ela mesma cometeu. O marido teve a sorte de conseguir encontrar alguém para poder trair antes que as traições dela viessem a público e não ficar com o ego tão destruído perante a sociedade. Então ela, apegada no fato de que já tem alguém maior em contato, utiliza-se do fato da traição do esposo para justificar a separação. Ou seja, utilizar os argumentos que o fato das mulheres serem as que mais pedem divórcio é reflexo de que os homens são os que mais erram dentro de uma relação, vai contra todas as análises observacionais do cotidiano que podemos fazer.
Enxergar por outra ótica dessa que estou pregando aqui é levar em consideração as falácias femininas que nos são impostas desde o nosso nascimento e que nos deixam presos na Matrix, a qual estamos buscando incessantemente nos libertar. Sem mais, peço para que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem, para que os outros homens possam se livrar dessas prisões psicológicas pelas quais a maioria são submetidos. Um abraço, e até mais.